Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para ler um pouco sobre a Bíblia, falar sobre José do Egito. É um texto conhecido, mas sempre atual, né? Porque relata sobre a vida de José, relata sobre os sonhos e como Deus fala conosco através dos sonhos também. Nem todos vão ouvir Deus audível, né? Como estão me ouvindo aqui. Muitas vezes, através de sonhos, Deus nos comunica as coisas que virão, nos dá direção. Por isso, devemos estar atentos aos sonhos, porque através dele pode ser recadinhos de papai para nós aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração, está bem? Senhor, meu Deus e meu querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti em oração. Pai querido, Pai de amor, ó poderoso Deus, grande eu sou. Tu és Deus ontem, hoje e sempre. Sabemos do teu amor incondicional por cada um de nós. Sabemos que o Senhor está com os olhos e os ouvidos atentos a nossas orações. Ó grande eu sou, louvado e engrandecido seja teu nome. Ó Santíssima Trindade, nos proteja e nos guarde, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, oramos. Hoje, meus queridos, eu escolhi um texto que fala sobre José do Egito, que está escrito em Gênesis, no capítulo 37. Eu vou ler um pouco a respeito e depois falaremos do que ocorreu, né? Aqui é um vídeo que não se estende muito, mas eu vou me ater assim, a esse texto de José no Egito, no capítulo 37. Então, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 11. E vou comentar depois a respeito. E é muito interessante, porque fala sobre o que aconteceu com José do Egito. Porque José, ele foi muito invejado. José foi uma pessoa perseguida. José foi vendido 2 vezes. Uma vez pelos irmãos, por 20 moedas de prata. Imagina, né? E foi vendido pelos ismaelitas, lá no Egito. E Potifar comprou José e levou para ser servo na casa dele. Porém, Potifar percebeu que José era um homem que tudo que ele fazia prosperava. Que José, a bênção de Deus estava na vida do José. Então, Potifar coloca José para tomar conta da casa dele, para administrar a casa. Ele era o comandante do exército do rei, de Faraó, né? Ainda era a época dos faraós. E então, ele deixa a casa dele nas mãos de José. E José, então, começa a administrar e começa a prosperar. Faraó e o Potifar percebe que a casa dele está diferente, está prosperando, que está tudo correndo bem. Mas a esposa de Potifar não era nada recomendável. Se interessa por José, quer se deitar com José. Mas José é um homem fiel ao seu senhor, que é Potifar. E José não aceita se deitar com a mulher dele. Então ela se agarra, né, a José e fica com uma peça de roupa de José. E acusa José para Potifar de assédio. E é claro que Potifar ficou irado, né? E manda José para o cárcere por essa questão. E lá no cárcere, José conhece o padeiro, conhece o copeiro que trabalhava no palácio para Faraó. Lá José decifra sonhos. Lá José coloca o cárcere em ordem, organiza tudo. Onde José colocava a mão, prosperava. E havia transformação. Então eu vou ler esse texto aqui, depois falamos mais a respeito. Primeiro vamos ler para compreender um pouco. José teve muitas revelações de Deus para saber decifrar os sonhos, mas um dos principais, no meu ponto de vista, é aqui quando ele relata esses 2 sonhos que eu vou ler aqui. Vamos lá? Então está em Gênesis 37, do versículo 2 ao 11.
Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para José uma túnica talar, de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pois é, já se declararam inimigos, né, do próprio irmão. Mas acontece. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando festes no campo, e eis que o meu feste se levantou e ficou em pé, enquanto os festes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Veja que ele já considerava os sonhos um aviso, né? Essa resposta declara assim. Então, com isso, o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Realmente. Então, o que aconteceu? Não é? Os irmãos foram para Siquém levar o rebanho de Jacó para pastar. Chegando em Siquém, creio eu que não estava muito bom lá, e eles resolveram ir para Dotã. Né? Eles foram para Dotã, atrás de um pasto melhor, eu creio, e Jacó tinha chamado José e dito: olha, vai lá, verifica os teus irmãos como estão e volta para me dar notícias. Ele era o caçula, ele era o que fazia essas coisas, né, para o pai dele. José vai para Siquém, chegando lá não encontra os irmãos. E havia um senhor que estava por ele e ele disse: o senhor viu meus irmãos? E o homem responde: vi, eles estavam aqui em Siquém, mas resolveram ir para Dotã com o rebanho, foram para lá. E José então fala: então vou atrás de meus irmãos. E chegando lá em Dotã, os irmãos veem o José de longe e comentam entre eles: lá vem o sonhador, olha lá, tá chegando aí o sonhador. Então, naquele momento eles decidem matar José. Então, eles combinam ali, quando José se aproxima, eles pegam José, tira a túnica de José e joga José numa cisterna. Imagina uma cisterna sem água, a situação e a pancada, né? Jogou o irmão lá dentro. E eles resolvem comer alguma coisa. Mas eles veem que se aproxima uma caravana, que era costume, né? Na época, as caravanas saíam de cidade em cidades, vilas e vilas, vendendo as coisas, vendendo de tudo que podiam vender, né? E compravam escravos também. E era uma caravana de ismaelitas. Então eles resolvem vender vender o José para os ismaelitas. Porque um dos irmãos Judá diz assim: olha, para que nós vamos matar o nosso irmão e ter nossas mãos sujas de sangue, né, da morte dele? Ele é do nosso sangue. Vamos vendê-lo por 20 moedas de prata. E eles oferecem José aos ismaelitas. E os ismaelitas compram José e levam José para o Egito. Nisto, os irmãos pegam uma túnica de José, a túnica que tanto causou inveja também, né? E matam o animal, suja a túnica de José com sangue e leva para Jacó. E conta: olha, José, encontramos a túnica dele. Certamente ele foi atacado por um animal selvagem e está aqui a túnica cheia de sangue de José. E é claro que Jacó fica arrasado, porque José era caçula
de Jacó com a esposa dele, e ele era muito apaixonado por Raquel. Então, ele tinha algo muito especial por era José e Benjamim. No caso, o Benjamim era caçula, né? Então, Jacó tinha aquele xodó com José e com Benjamim, que era o filho da mulher que ele tanto amou. Muito bem. Enquanto isso, José é levado para o Egito e Potifar compra José e leva para servir Potifar na casa dele. E José, então, no começo era para ser mordomo, mas Potifar vê que José é organizado, vê diferença e percebe como José trouxe mudança para a casa dele e organização. Nisto, a mulher de Potifar se interessa por José e quer se deitar com ele. Ela não tinha boa fama, ela não era recomendável. Então, José é fiel, José é um homem íntegro. José servia a um Deus verdadeiro, tinha um coração puro, era fiel ao Senhor dele, na época, a Deus Todo-Poderoso, mas ao Senhor dele aqui na terra, que era Potifar, que o havia comprado. Então, ela agarra José, e José foge dela, mas ela fica com uma peça de roupa de José, uma túnica, para provar para Potifar que José tinha atacado ela, o que era uma grande mentira. Potifar fica irado e entrega José. E José vai preso, fica no cárcere. Então, José sofre muito. Ele passou por muitas provações, muitas dificuldades. Mas José fica no cárcere por algum tempo e lá ele conhece o padeiro de Faraó e conhece o copeiro de Faraó. Ambos estavam ali para ser julgados. E aí eles sonham e contam para José: olha, nós sonhamos, e o padeiro conta o sonho para José, e o copeiro conta o sonho para José. E José então diz para eles, responde o seguinte: olha, você, padeiro, você será condenado. Você será condenado à morte, você vai ser enforcado. Faraó não vai te perdoar. E diz para o copeiro: olha, você vai ser perdoado. Você vai voltar e você vai servir Faraó novamente. E realmente assim acontece. Um foi condenado e o copeiro voltou a servir. Porém, José disse assim: você volta para a presença de Faraó, mas uma coisa eu te peço, lembra de mim, para que eu seja retirado daqui, porque José sabia que estava preso injustamente. Então, o copeiro volta, mas o copeiro esquece. Ficou um tempão e não disse nada para Faraó, esqueceu. Mas como Deus tinha planos para a vida de José, Deus é perfeito em tudo, não é? Então, Deus faz o quê? Já que o copeiro esqueceu, então Faraó dorme e sonha que estava à margem do rio Nilo e surgia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Faraó tem esse sonho e as vacas magras engolem as vacas gordas. E Faraó acorda assustado e preocupado com esse sonho. Então ele volta e dorme novamente e sonha que sobe uma haste de espigas com 7 espigas gordas, 7 espigas com grãos bonitos, grãos tenros. E 7 espigas, assim, mirradas, com poucos grãos, secas. E as espigas mirradas engoliam as espigas bonitas, as espigas cheias de grãos. Aí Faraó fica mais preocupado ainda. Por quê, né? São 2 sonhos com 7 vacas magras e gordas e as espigas assim numa sequência. Então ele perde a tranquilidade e ele convoca os sábios do Egito para decifrar o que era aquilo. Aquilo por ser um sonho, sim, de Deus. E é claro que Faraó ficou muito perturbado, porque era planos de Deus que assim fosse. Então ele chama todos os sábios para interpretar o sonho e ninguém sabia. Ninguém conseguia interpretar. Então, depois de ter um reboliço lá no palácio, né? O copeiro lembra, o copeiro diz assim: quando eu estive no cárcere, lá havia um homem que decifrou os meus sonhos.
ele é de Canaã. E com certeza ele é o único que vai decifrar os sonhos de Faraó. Então, rápido, Faraó dá ordem para ir no cárcere buscar José, para interpretar esses sonhos. Então foram buscar José, e é claro que diante do rei não podia se apresentar de qualquer maneira, tinha que tomar banho, botar uma roupa limpa, arrumar os cabelos, né? Ficar pronta, afinal é uma realeza, né? Faraó, na época, seria como o rei, né? E Faraó recebe José e conta para o José o que aconteceu. E José então diz que José decifra o sonho. José fala para Faraó: Senhor, os sonhos é o seguinte: as 7 vacas gordas serão 7 anos de prosperidade e riqueza aqui no Egito. Vai ser anos de muita abundância. E 7 anos, e as 7 vacas magras são 7 anos de seca. 7 anos de falta de escassez, falta de tudo. 7 anos de escassez. Por isso as 7 vacas magras engoliam as gordas, né? Porque havia 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. E as 7 espigas fofas, cheias de grãos, e as 7 espigas mirradas e magras, Faraó. É o mesmo sonho. Então Deus fez Faraó sonhar com as vacas magras e as gordas, e ele dorme e sonha novamente. Então Deus, quando quer falar, ele fala, porque Faraó sonha novamente com as 7 espigas, uma confirmação. Então José diz para Faraó: Faraó, esse sonho é um só. São 7 anos de escassez. Primeiro 7 anos de muita abundância. E depois 7 anos de muita escassez. Então, eu sugiro que Faraó contrate um homem de confiança. Contrate uma pessoa com capacidade para administrar aqui no Egito os seus interesses, para que seja feito muitos armazéns e que durante 7 anos seja guardados muitos grãos, que seja um armazenamento tão grande que quando chegar os 7 anos de escassez, de pobreza extrema, não somente o Egito seja alimentado, mas toda a circunvizinhança, porque virão todos diante de Faraó por causa dessa situação. Então, Faraó diz o seguinte, ele olha em volta e diz: não há outro mais preparado que você. E ali ele muda o destino de José. Ele diz que ele tira o anel e coloca no dedo de José. E diz: a partir de hoje, você é este homem e acima de você, somente eu. Todos vão te ouvir e respeitar. Todos vão falar contigo sobre tudo. E acima de você, só Faraó, que sou eu. Então ali Deus muda o destino de José através de Faraó. Então José, de presidiário, né? E ele se torna governador do Egito. E todos ali tinham que respeitá-lo como tal. Por isso ali se cumpre a promessa de Deus para a vida de José. Então José, sendo governador, realmente aconteceu o que José previu. Os 7 anos de abundância e fartura. E depois os 7 anos de miséria, com uma seca tão extrema que todos ficaram numa pobreza extrema. E se tivesse algum dinheiro, não tinham como comprar. E assim como aconteceu essa seca cruel no Egito, também alcançou Canaã, onde estava Jacó, estava Lia, estava Zilpa e Bila, que como Raquel havia falecido quando Benjamim nasceu, então Jacó permaneceu com a Lia, que é a primeira esposa, né, que ele casou, e com as 2 servas, e todos os filhos. E Jacó ficou sabendo que estava tendo comida no Egito. Então ele fala para os filhos: vão até o Egito, e preparou tudo
e mandou dinheiro para comprar comida no Egito. Lá os irmãos de José, chegando, José foi avisado desse pessoal que havia chegado, e José, claro, né, que ele ficou muito emocionado com tudo isso. Porém, teve que se conter, porque tinha que ser como Deus havia escolhido, né, para José. Então os irmãos vai e José realmente libera alimento e manda os irmãos de volta para Canaã. E até devolve o dinheiro, né? Dentro dos alimentos, José manda que põe de volta o dinheiro que Jacó tinha mandado para pagar os alimentos. Chegando de volta em Canaã, eles explicam para o pai o que aconteceu, que Jacó até fica assustado, né? Quando fala, nossa, que armadilha é essa, meu Deus, e o dinheiro voltou, né? E eles, passado algum tempo, aquele alimento acabou, e eles voltaram novamente para o Egito, né? E ali José, inclusive, pegou Benjamim e disse, ele vai ficar aqui e vocês vão voltar para lá. E os irmãos se desesperam, falam, ele é a vida do nosso pai. Fica com qualquer um de nós. Rubem diz, fica comigo. Mas José diz, não, ele vai ficar aqui, o caçula. Vocês vão para Canaã, traga seu pai para cá. Então os irmãos vão e contam para Jacó o que aconteceu. E Jacó faz o quê? Jacó vai com os filhos para o Egito. Eu me lembro que quando a primeira vez que os irmãos de José chegam no Egito e são recebidos por José, os 11 irmãos se inclinam diante de José, porque era costume da época. José era o governador, acima dele só Faraó. Então os irmãos se inclinam diante de José. E ali se cumpre o primeiro sonho, que José disse, eu sonhei que estava amarrando os festes, e o meu feste ficou em pé, e os 11 festes rodeavam o meu feste. Que imagino ser trigo, né? E quando José recebe os irmãos, que os 11 irmãos se inclinam diante de José, se cumpre o primeiro sonho. E quando, no decorrer de toda essa situação de alimento, vai para Canaã, volta, leva Jacó e Bila. Então vai Jacó, a esposa dele, Lia, vai Bila e vai Zilpa, que são as duas servas. E vai o quê? Os 11 filhos de Jacó. Com José 12, que é as 12 tribos de Israel, né? Quando José volta, quando Jacó vai de encontro a José no Egito, que José recebe o pai, e ali é revelado, ele sabe, né? Aliás, os irmãos já tinham contado que José estava vivo. Contou, olha, José está vivo, o que foi uma grande alegria para Jacó, né? Então, quando eles vão para o Egito, eu acho incrível. Por que nós temos que ter atenção quando sonhamos? Até escrever os sonhos. Às vezes é um sonho porque passamos um dia emocionado, nos envolvemos e aquilo nos induz a sonhar pelo dia que nós tivemos. Mas muitas vezes sonhamos e aquele sonho se repete. Ou tem uma fase que sonhamos sempre com o mesmo tipo de sonho. Temos que ter atenção a isso, porque pode ser um aviso de Deus para nós. Então temos que ter cuidado. Porque anos depois, imagina você, Jacó achava que nunca mais ia ver José. Ele já tinha chorado, já tinha vivido o luto de ter perdido aquele filho que ele tanto amou. E ainda amava, que amor de pai é antes, durante e depois, né? Então Jacó sabia que não ia mais ver José. E os irmãos dizem que José estava vivo. E conta que ele é governador do Egito. Gente, isso é muito forte, é muito grande, né? Então, quando Jacó vai de encontro a José, ele leva quem? A família inteira. E é recebido por José. Então é uma cena incrível, né? Existe também em filmes essa cena, quando eles estão diante de José, que Jacó se inclina, porque ali já não era o pai e filho naquele momento, era o governador do Egito recebendo Jacó e a família. Então o governador José recebe o pai dele, Jacó, e ali se inclina diante
do governador Jacó, a sua esposa Lia e os 11 irmãos. Naquele momento, acontece o segundo sonho de José. Quando José sonhou e contou para os irmãos que a lua e o sol e as 11 estrelas se inclinavam diante dele. Então esse sonho aconteceu anos depois, quando José recebe Jacó no Egito e Jacó se inclina diante do governador José, filho dele. E ali então se abraçam, ali se perdoam, achavam que poderiam. Os irmãos pensavam, agora nós estamos perdidos. Nossa, agora deu ruim, porque olha, José vai, né, nos prender, vai fazer sabe lá o quê, porque ele sabia o que tinha feito para José no passado. Mas José sofre um pouco, né? Ele questiona um pouco, mas ele perdoa os irmãos. E disse, eu perdoo vocês, porque esse foi o querer de Deus. Foi para que eu estivesse aqui. Então, foi o mal que contribuiu para o bem de José. Foi necessário que tudo aquilo acontecesse para que realmente José se tornasse o governador do Egito. Então, é algo muito incrível que eu observo aqui, desde o início, né? Lá em Gênesis, quando Caim matou Abel. É muito triste pensar como tem a inveja, né? Como a inveja causa problemas, como a inveja causa ciúmes. Porque imagina vender o irmão por 20 moedas de prata, com certeza esse dinheiro não ia mudar a vida dos 11 irmãos, e todos contra. Então a inveja é um veneno terrível, é um veneno cruel, que nós temos que orar, porque como vamos cancelar a inveja? Como vamos dizer para o invejoso, olha, não tem inveja de mim por isso ou aquilo, ou não tem inveja de fulano? Não, não tem. Nós temos que orar para que Deus quebrante o coração de gente assim. Porque eu imagino que o invejado, ele pode sim ser atingido, né, pela inveja. Porém, o invejoso deve sofrer também, porque é uma situação que eu creio que o invejoso ele fica assim sem saber o que fazer para ter o que aquele outro tem, para conquistar o que o outro conquistou. No caso dos irmãos de José, né, tinha aquela inveja e queria que Jacó amasse cada um deles como amava José. Mas não era assim. Então, aquela inveja foi crescendo dentro deles, foi trazendo problemas. Porque aqui está escrito que Deus tinha planos para José. Então, José foi fortalecido todo o tempo para ele conseguir passar pelas batalhas, para ele conseguir passar pelas lutas, para ele conseguir passar pelas injustiças, para ele conseguir passar pelas mãos da mulher de Potifar, imune, sem se sujar diante de Deus e diante de Potifar. Então, José teve as pelejas dele para vencer, mas Deus fortalecia José, creio eu, no dia a dia, para ele resistir a tudo isso. Então, Deus tinha planos para a vida de José. Porém, nós sabemos que no dia a dia nós aqui também estamos aqui expostos a isso. Então, temos que orar para que Deus nos guarde, orar para que Deus nos proteja. Temos que orar, Efésios 6, né? A armadura do cristão, que está lá em Efésios 6, sobre a armadura do cristão. Temos que orar e nos guardar e pedir para Deus nos proteger. E orar também para que o coração de uma pessoa invejosa seja quebrantada. Para que o coração de uma pessoa invejosa, oração para que uma pessoa invejosa, ela seja vencida, que ela seja ganha pelo amor. Pelo amor, porque quando eu amo uma pessoa e ela compra um belíssimo apartamento, eu tenho que me alegrar. Imagina que aquela pessoa realizou um sonho. Aí ela deseja muito comprar um carro bom. Qual é o problema? Nosso Pai é rico. Nosso Pai, Deus, é poderoso para nos abençoar e abrir os caminhos para a gente lutar e vencer e a gente também se alegrar. A gente também conquistar e ter o melhor. Então, quando alguém conquista algo, nós temos que nos alegrar. Porque aquela pessoa está tão feliz. Por que não ficarmos felizes também? Será que a gente tem que ter tudo que o outro tem? Isso é
cruel, isso é terrível. Então, vai ser assim sempre uma peleja, porque sempre tem alguém mais rico do que o outro alguém. Isso faz parte, né? Nem todo mundo é Bill Gates, nem todo mundo é Elon Musk, enfim, cada um no seu quadrado, né? Mas vamos conquistar, mas vamos ter aquilo que nós necessitamos, porque Deus é fiel, Deus é um Pai justo. Então, o invejoso também sofre. Então, vamos orar, né? Para que as pessoas que têm inveja sejam, assim, alcançadas por Deus. Que o Espírito Santo toque, quebrante o coração da pessoa. Para que não façam o que os irmãos de José fez, né? Porque, na verdade, na época, jogaram José numa cisterna, venderam José para os ismaelitas e fizeram o que fizeram. E nos dias de hoje fazem, só que de forma atual, né? Com outras armadilhas, com outras ciladas, com falsidade, com mentira, com falsos juros, enfim, a pessoa, quando ela quer praticar o mal, ela pratica, né? Ela acha uma forma de praticar. Então vamos orar, pedir a Deus que nos guarde, que nos livre, que nos proteja, porque na verdade, esse não dormita nunca. Deus é nosso protetor, nosso guardador, né? Então vamos orar agora, está bem? E vamos pedir a Deus que nos guarde e nos livre, né? Que segue os nossos inimigos, porque nós precisamos muito que Ele nos guarde, né? E nos livre de todo o mal. Senhor e meu Deus e meu querido Pai, em nome de Jesus, estou diante de Ti em oração. Ó Pai querido, Pai de amor, eu venho a Ti e oro por cada pessoa que aqui está. Ó Deus poderoso, guarda Teus filhos, Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, Pai, e que as Tuas asas nos cubram, Pai, como está no Salmo 91, que a gente viva sob as asas do Altíssimo Deus. Cobre-nos, Senhor. Eu oro aqui também, Pai, por cada pessoa que se sente injustiçada, que se sinta perseguida, que passe por situações parecidas que José passou. Ó, Pai, entra com providência, Deus. Envia anjos ajudadores para essas pessoas. Ó, Pai querido, Pai de amor, abre, Pai, os caminhos. Ó Deus, livra o Teu povo das ciladas ardilosas do inimigo. Ó poderoso de Israel, eu oro e peço, Pai, que se alguém aqui está vendo, ouvindo esta oração, Pai, está precisando, está com problema de saúde, ó querido Deus, eu declaro cura na vida de cada um. Peço que o Espírito Santo visite cada um e um toque sobrenatural do Espírito Santo nessas vidas, e elas serão curadas e alcançadas por Ti. Traz um tempo novo, Pai, um renovo, Pai, saúde, equilíbrio sobre corpo, alma e espírito. Também oro, Pai, se alguém está desempregado, ó Deus, traga um espírito de calma, tranquilidade e paz. Abre portas do emprego, Pai, remove as dificuldades. Ó Deus, os impedimentos. Abre as trancas e os ferrolhos. Ó Pai querido, Pai de amor. Ó Deus, faz o milagre acontecer. Que aquele que esteja desempregado consiga um emprego. Aquele empresário que está passando por alguma dificuldade, Pai, ajuda eles, Deus. Toca com Tuas mãos poderosas. Remove, Pai, ajuda. Ó poderoso Israel, eu sei que o Senhor não é um Deus assistencialista. O Senhor é um Deus provedor, porém é um Deus que abre caminhos no deserto. O Senhor abre caminhos no ermo. O Senhor é um Deus de poder e glória. O Senhor é um Deus que vai fazer acontecer na vida dessas pessoas aqui milagres. Que aqueles empresários que estão precisando de ajuda, o Senhor há de entrar com providência, em nome de Jesus. Aquele que precisa de saúde, que recebam saúde, em nome de Jesus. Aqueles que estão com problema no casamento, que o Espírito Santo toque nessas vidas e remova tudo aquilo que está causando problemas de entendimento entre o casal. Que a Tua presença seja constante na vida de cada um aqui. Ó poderoso de Israel, toca nas finanças, Pai. Sim, meu Deus, na vida profissional, que haja transformação, que haja mudança e que eles sintam Tua presença, que eles sintam que o Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir, está com os olhos atentos à vida de cada um de nós aqui. Ó querido Deus, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu oro
E em nome de Jesus eu oro. Triuno Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu peço para vocês que aqui estão, que vocês façam, se for a primeira vez, faça a inscrição de vocês, tá bem? Dê o seu like, para que muitos possam encontrar esse canal, para que eles possam orar conosco, para que cada vez que a gente lê um pedacinho da Bíblia, faz um comentário a respeito, vá entrando no coração das pessoas. E elas peguem interesse para ler a Bíblia, para conhecer a palavra, para se aproximar mais de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, compartilhe. Quando você faz sua inscrição, quando você dá o seu like, o YouTube vai pegando esse conteúdo, achando ele interessante. E outra coisa, tem um sininho que você clica, você escolhe todas. Então, sempre que eu postar algum conteúdo nesse canal, o YouTube vai te avisar. Então, se você não apertar, você não vai ser avisado, não vai saber das novidades por aqui. Então, você clica na palavra todas, tá bom? E assim a gente vai espalhando, vai semeando na terra a palavra de Deus. Olha, não precisamos falar demais. Não precisamos ler a Bíblia, por exemplo, tem as cartas de apóstolo, né, da Paulo, tem o Novo Testamento, né, tem Lucas, Mateus, Marcos, João, enfim, tem muitas coisas na Bíblia, mas não precisamos pegar textos compridos demais. Falamos aos poucos, analisamos a respeito, pedimos ao Espírito Santo para nos iluminar, para nos dar entendimento, porque a Bíblia ela é assim. Você hoje lê uma coisa e entende. Aí amanhã você lê novamente e fala, nossa, eu não tinha percebido isso aqui. Porque é assim que Deus vai trabalhando, não é? Nem sempre a gente lê um texto e já compreende tudo. Não, não. Por isso que nós lemos. A meta do cristão é ler a Bíblia inteira durante o ano. Todo ano ler a Bíblia completa. Todos os dias um pouquinho. Para a gente ir se alimentando da palavra. Então esse canal tem essa meta, convidar as pessoas a lerem a Bíblia, a compreenderem, e aquilo que não compreender naquele momento, não se preocupe, porque na hora certa Deus vai mostrar, Ele vai nos revelar. Eu creio que mesmo os grandes, né, nas igrejas evangélicas, cristãs, aqueles que leem sempre a Bíblia, não creio que alguém saiba a Bíblia inteira, ler a Bíblia inteira, compreende muitas coisas, mas eu creio que ainda tem muitos mistérios para Deus nos revelar. Então vamos ler, vamos aprender, vamos nos aproximar, tá bom? De Deus. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu espero que vocês voltem mais vezes e cada vez mais eu vou procurar sempre um texto para ler e explicar a forma que eu compreendo aquilo que eu li, tá bem? Muito obrigada e compartilhe, tá ok? Até breve. Um abraço.